Voltemos a nossa atenção novamente para o Salmo 72. Quero meditar com os irmãos nos primeiros versículos deste Salmo, de 1 a 4, que é uma oração pelo rei e pelo príncipe, não é? E nesta oração nós podemos ver exatamente o que se espera biblicamente de um governante, e meditar nisto é muito importante para nós. Nós precisamos, como cristãos, assumir certas posições políticas, inclusive, que devem ser regidas pela palavra do Senhor e não meramente por aquilo que achamos que é melhor para nós, para a nossa economia e coisas desse tipo. Nós não podemos ignorar o que aconteceu essa semana, todos os desdobramentos da condenação do ex-presidente Lula e a forma como ele finalmente foi preso no dia de ontem. E todo o respeito que ele merece como uma ex-autoridade, não é? Pela dignidade que ocupou, do cargo que ocupou no passado, e até como pessoa, realmente não cabe a nós nenhum tipo de zombaria, memes, né, a respeito da condição dele. Mas numa análise simples do que a televisão nos mostrou ao vivo, do seu comportamento, da sua forma de falar, da sua atitude a fim de evitar a prisão, causar tumulto, nós podemos observar como o nosso país está distante de uma consciência a respeito do que deve ser um governante de fato, de que tipo de homem deve governar uma nação. Não conforme o que nós achamos ou simplesmente por uma questão ideológica, mas por uma questão bíblica realmente. O que se espera de um homem que deve governar uma nação? Ele tem que fazer coisas, ele tem que cumprir papéis, ele tem obrigações que exigem dele um determinado caráter, uma determinada postura. E um país, uma nação, deve orar por um homem assim, deve pedir a Deus que nos apresente um homem assim. Logicamente, o Salmo 72 é um salmo escrito dentro do contexto de uma monarquia, não mais teocrática, porque Israel tinha optado agora por ter um rei, e não apenas um representante de Deus, mas em um país que, de alguma forma, temia o Senhor. E alguns podem dizer, não, mas isso não tem nada a ver com uma nação como o Brasil e conosco, que vivemos no século XXI, num país republicano, numa república democrática, e que nada tem a ver com Deus, pois é um Estado laico, não é? Bom, mas a Bíblia nos diz que Deus instituiu o governo, Deus instituiu o magistrado civil. Foi ideia do Senhor autorizar homens a governarem as suas nações, e com alguma razão para isso. Quando lemos o capítulo 13 de Romanos, nós observamos que a necessidade do magistrado civil, do governo, do Estado, é justamente manter a ordem das coisas. Ele é chamado, né, de instrumento do Senhor, espada de Deus, ele é o vingador do Senhor, como nós lemos lá em Romanos, e nós conhecemos bem esse texto, porque de vez em quando eu volto a ele, quando preciso mostrar a importância de nós nos submetermos à autoridade, sobretudo a autoridade, o magistrado civil, em pagar impostos, essas coisas todas. E nós vemos lá que este governo civil, esse magistrado civil, ele tem a responsabilidade de manter a ordem de uma nação, ou seja, de não inverter as coisas, não transformar a verdade em mentira e mentira em verdade,
Não dizer que o mal é bom, que o mal é bem e o bem é mal. Não. Ele simplesmente tem, de acordo com a autoridade que Deus lhe deu, e respondendo justamente a Deus, ele precisa estabelecer o bem e punir o mal. Ele tem que recompensar os bons e punir os maus. E toda vez que essa ordem é invertida, uma nação vai de mal a pior. Então nós estamos no meio de uma discussão nos últimos anos a respeito de qual é o melhor candidato, qual é o melhor presidente, qual é o melhor tipo de governo, qual é a melhor ideologia. E eu lamento muitas vezes, irmãos, que eu não preciso aqui esconder que eu sou contra o governo do PT e do governo semelhante ao que o Lula executava. E por que eu sou contra? Porque foi, como está escancarado aí, completamente injusto. Um governo de criminosos, onde ascendeu ao poder os incapazes, aqueles que queriam roubar apenas. Enfim, você pode julgar por si mesmo pelos fatos que estão estabelecidos. Mas a questão é que quando nós conversamos com as pessoas, e recentemente tive uma conversa de alguém que era oposto ao governo do presidente Lula, do ex-presidente, mas ele dizia o seguinte: mas foi naquele governo que eu consegui comprar meu carro. E ontem, eu, ouvindo o discurso do Lula, ele falava justamente isso, né? Pela primeira vez o brasileiro pôde andar de avião, pela primeira vez o brasileiro pôde comer carne, pela primeira vez o brasileiro pôde ter um carro. E, meus irmãos, e os crentes, eles repetem esse mesmo discurso. Eles falam: mas pela primeira vez eu tive alguma coisa, uma casa própria, eu tive um carro, viajei de avião, eu comi mais carne. Nós limitamos toda a nossa escolha a conforto. Nós limitamos toda a nossa escolha a uma questão apenas econômica. Muitos falam o seguinte: não importa o que está acontecendo, importa que o meu bolso esteja enchendo, que a minha conta esteja melhorando, que eu possa comprar mais coisas. Esse é o pensamento exatamente mundano. É o pensamento onde, se eu consigo consumir, está ótimo. Se estão roubando ou não, se tem moral, se não tem, se a ideologia é contra a palavra de Deus, pouco importa. O que importa é que quando eu abrir minha geladeira vai ter lá a carne que eu quero comer, na minha garagem vai ter o carro que eu quero, e quando tirar férias eu vou comprar uma passagem de avião, vou pagar de 10 vezes, sem poder levar bagagem, e vai estar tudo bem. Isso não é exclusivo daqueles que são favoráveis ao Lula. Isso é um pensamento da nossa nação. Porque o que nós ficamos preocupados é se a bolsa sobe ou se a bolsa desce com tal governo. Nós ficamos preocupados se a economia vai melhorar ou não com tal governo. Essa é a nossa grande questão. Mas é interessante que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Não é? Logicamente que um governo justo, que vai recompensar o bom e punir o mal, vai produzir um tipo de economia justa, onde aquele que trabalha terá recompensa para o seu trabalho. O que nós precisamos não é de um homem ou uma mulher que nos prometa mais dinheiro no bolso. Nós precisamos de um homem e mulher, onde nós podemos, ou uma mulher, onde nós podemos identificar que haverá um governo justo. Um governo onde se celebra a justiça conforme aquilo que é natural, como a lei natural nos ordena. O bem é bem, o mal é mal. Essa lei natural, logicamente, é extraída da palavra do Senhor. Então, nesses 4 versículos aqui, nós podemos observar o que Deus exige para um governante, para um magistrado civil. A oração pede justamente que o rei seja conforme esse modelo divino. Diz a palavra do Senhor:
reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Então, a oração do salmista aqui, Salomão, que escreve este salmo, ele ora pedindo ao Senhor para que este homem que está sentado no trono da nação de Israel seja um homem revestido de justiça, seja um homem cheio de retidão, e que o seu julgamento seja um julgamento reto. Você sabe que um dos papéis do rei, quando assentado no trono em Israel, era julgar as causas do povo. Absalão, por exemplo, quando quis usurpar o trono de Davi, ele tomou para si o julgamento das causas do povo. Ele ia para a praça e ficava perguntando às pessoas: quem tiver algum problema, traga para mim para eu poder julgar. Então ele falava assim para as pessoas: mas eu não sou rei, eu não posso fazer nada. Se eu fosse rei, quem sabe eu poderia lhe ajudar. Talvez em Absalão nós tenhamos o primeiro grande político, ou politiqueiro, aquele que fica fazendo promessas, roubando o coração do povo. E como nós gostamos de ter o nosso coração roubado, seduzido, não é? Eu não sei como é que é nas outras nações, mas o brasileiro, eu conheço o meu povo, nós nos apaixonamos muito facilmente. Nos apaixonamos por um juiz, nos apaixonamos por um presidente, e da mesma forma como somos movidos por essa paixão, nós também odiamos muito facilmente. Odiamos um juiz, odiamos um presidente. Esse é o espírito de Absalão, que rouba corações, que nos faz pensar mal e simplesmente ser movido por emoções, coisas que nos satisfazem, por seduções. Não. A Bíblia diz que o rei ele precisa ser um homem justo. Ele precisa ser um homem revestido de justiça, de caráter, de retidão. Para quê? Justamente para que com justiça ele trate daqueles que sofrem, de Deus, que sofrem com a opressão. É interessante, irmãos, que depois da queda, a opressão é uma constante em toda a nação. Em toda a nação há pessoas que estão sendo oprimidas de alguma forma. Há sempre desigualdades. Nunca haverá um governo em um mundo caído onde se elimine desigualdade, opressão, esse tipo de coisa. Nunca haverá. Não se iluda com isso. Justamente existe um magistrado civil, existe um Estado, justamente porque nós somos difíceis de andarmos juntos. Nós somos egoístas, nós pensamos demais em nossos direitos. Qual é uma das grandes funções da lei? Manter os direitos, para que o meu direito não passe por cima do seu direito. Mas se, ao contrário disso, nós fôssemos pessoas que estão dispostas a favorecer o outro, abrindo mão do seu direito, nós não precisaríamos de ninguém julgando as nossas causas. Todos nós iríamos nos equilibrar pela bondade do nosso próprio coração. Mas uma vez que o nosso coração não é bom, nós precisamos de um instrumento fora de nós que diga: não, você está certo e você está errado. Agora você está certo e você está errado. E assim os direitos sejam mantidos. Depois da queda, a única coisa que enche o nosso coração são os nossos direitos. Então precisamos de um juiz. Precisamos de um Estado que nos ajude a manter os direitos no lugar certo. Para isso, o homem que governa, o homem que está à frente desse Estado, ele mesmo precisa ser um homem justo. Um homem que, de alguma forma, pela graça comum, tenha o mínimo do temor a Deus. Que reconheça o que é certo e o que é errado.
que ele tenha algum escrúpulo. Nós precisamos de um homem revestido de justiça, um homem que tema a retidão. Ele não precisa ser um crente, não precisa ser um reformado, um cristão. Muito bom se fosse assim. Se ele mantivesse fiel, seria certamente um grande líder, um grande presidente. Mas não precisa ser assim. Há muitos descrentes, há ateus, inclusive, que são pessoas retas, são pessoas justas, são pessoas de caráter. É isso que nós temos que procurar nos nossos líderes. Nós precisamos abrir mão do discurso cheio de promessas e de riqueza para nós. Não haverá riqueza enquanto não houver justiça. Não haverá prosperidade enquanto não houver retidão nesse país. Por que tudo que você ganha, você perde rapidamente? Por que você não consegue fazer um pé de meia? Por que aquilo que você economiza na poupança, você gasta nos juros do cartão de crédito? Por que para você ter um carro, você precisa endividar-se durante 10 anos da sua vida e pagar 3 carros nesses 10 anos? Você acha que isso é enriquecer? Isso é prosperar? Isso é ser roubado e achar que está bom? Por que você reclama do seu salário? Por que você acha que é injusta a forma como o governo lhe cobra imposto? Por que você acha que a luz é cara, a água é cara? Por que você tem que pagar plano de saúde? Por que você tem que pagar segurança? Por que você tem que se recolher num condomínio? Por que você não sai mais à noite de casa? Por que você tem medo de mandar o seu filho para a escola? Por que você tem medo de perder seu filho para as drogas? Por que você tem medo de perder seu filho assassinado? Porque a corrupção toma conta do país. Porque a injustiça é o que impera. Porque os homens não são retos. E nós estamos preocupados se o nosso salário vai aumentar ou não. Se poderemos comprar ou não depois. Se teremos carro ou não. Que se perca tudo isso. Se pudermos viver uma nação de justiça. O que a Bíblia diz é que nós devemos orar e buscar um homem justo. Um homem reto. Uma pessoa que saiba diferenciar o bem do mal, que seja um homem escrupuloso. É isso que nós precisamos. E por nós precisamos orar ao Senhor. Esta é uma oração a respeito de quem deve se assentar no trono. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. E aqui eu não sei se alguém aqui com cargo comissionado, eu preciso falar sobre isso. Um dos males nesse país são os cargos comissionados. É impressionante como crentes se vendem por causa de um cargo comissionado. Como crentes vão ser cabo eleitoral de pessoas sem escrúpulos por causa de um cargo comissionado. Cuidado, não há nenhum problema, nenhum pecado em ter um cargo comissionado, se isso não está servindo para você vender a sua alma ao diabo. Se é este o caso, tome cuidado. Você não está sendo diferente ou agindo diferente de muitos outros que não temem ao Senhor. Você está repetindo as mesmas coisas. Cuidado com isso. Portanto, irmãos, o que devemos desejar e pelo que devemos orar no nosso país? Por um homem que seja revestido, que se vista de justiça. Um homem que saiba diferenciar o bem do mal. O versículo 3 em diante, ele fala que os montes tragam prosperidade ao povo. Veja, prosperidade depois de justiça. As colinas, o fruto da justiça. Entendeu o que é prosperidade? Prosperidade é o fruto da justiça. Olhe, que os montes tragam prosperidade ao povo. E aqui os montes, irmãos, são os que estão em lugares altos. São os líderes do povo. Que eles tragam prosperidade ao povo. Todos nós desejamos prosperar e não há nenhum mal nisso. Mas que essa prosperidade seja fruto da justiça e não da injustiça.
que a prosperidade seja o fruto da justiça, que as colinas tragam o fruto da justiça. Versículo 4 diz: defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Se nós aplicarmos esse versículo aqui à nossa nação, quem é que está oprimindo os pobres, na verdade? Quem é o grande opressor desse país? São os ricos? Não. Não é pecado ser rico. A riqueza vem da providência de Deus, que criou ricos e criou pobres, como nós aprendemos na Bíblia. É pecado se esse dinheiro não é fruto do trabalho. E se o dinheiro não é fruto do trabalho, aqui está o grande opressor do nosso país: a corrupção, a desonestidade, o ganho fácil, o ódio ao trabalho. Não é assim? Tristemente, um dia vi uma entrevista sobre concursos públicos, numa cara de pau sem igual. Um jovem, dando uma entrevista em rede nacional, diz que ele quer um emprego público porque é estável, ganha bem e não trabalha muito. Isso é horrível, irmãos. E se isso, e eu acredito que é generalizado na mente do nosso povo, o que nos resta é a corrupção, porque a corrupção é o único jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar. É por meio de corrupção. A Bíblia fala que é possível e é correto, a única maneira correta é você enriquecer trabalhando. É a única maneira digna de você ganhar dinheiro e ficar rico. Se for da providência de Deus que você seja rico, é trabalhando, é suando, é fazendo dignamente a sua vocação. A outra forma de ficar rico é a desonestidade, é a corrupção, é o roubo, em qualquer instância. E o roubo oprime aquele que é mais desfavorecido. Eu posso, de alguma forma, me defender da corrupção desse país, porque, pela graça de Deus, eu estou num nível social e financeiro que ainda me ajuda a me defender da corrupção desse país, ainda que me torne muito caro para mim viver nesse país. Mas aqueles que são completamente desfavorecidos, são a massa de manobra, são justamente aqueles que são a massa de gente usada para tirar-se dinheiro de programas sociais, de escolas que não funcionam, de hospitais que não funcionam, dizendo que é para favorecer aquele povo, e é justamente aquele mais pobre que está sendo de todos o mais roubado. Porque aquele sim não tem condição mais de se defender, só de ser explorado. O patrão, ele oprime o trabalhador só se houver injustiça. Só se houver injustiça. O Senhor ensinou como é que tem que ser. Ele não eliminou patrão e essa classe patrão e empregados. Ele disse: patrão age assim, empregado age assim. Ele não falou que é errado ter isso. Mas ele exige que haja justiça. Uma nação não vai prosperar se não houver justiça. Não vai prosperar se não houver justiça. E veja uma coisa, irmãos, temos aqui um povo orando para que o rei seja revestido de justiça. Sabe que quando você escolhe um homem ou uma mulher, seja para o governo, seja para o parlamento, você sabe que ele é corrupto, você sabe que ele está envolvido até o pescoço, até não sei aonde, em falcatruas, e você se conforta com rouba, mas faz, você é um cúmplice,
você é conivente com essa corrupção. Você estabelece a cultura da corrupção. Você diz que a corrupção vale a pena. Você está dizendo que a corrupção é efetiva em realizar o bem. Você compra a ideia que está no mundo agora. Eu não sei se você já percebeu, aqui os mais jovens que gostam de ver série. Não sei se vocês têm percebido que as séries têm usado de um artifício muito interessante, quase todas elas. A necessidade do mal para colocar as coisas em ordem. Eu acompanhei um tempo uma série chamada Blacklist. Ela é clássica. Ela precisa de um bandido ajudando o FBI a resolver os casos e colocar os Estados Unidos em ordem e salvar o mundo. Você assiste, um dia desse teve, Felipe, me ajude aí, acho que é da Marvel, né? Que Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um filme que pega todos os bandidos e transforma eles em mocinhos. Todos os arqui-inimigos do bem agora são o esquadrão que vai salvar o mundo. O mundo está tão cansado da hipocrisia daqueles que dizem ser bons, que eles agora estão, de fato, dizendo que não há bondade. E sem o artifício do mal, é impossível colocar as coisas em ordem. Quando eu vou para uma urna, escolher alguém, tendo em minha mente, eu sei que ele é corrupto, eu sei que ele é ladrão, mas ele rouba, mas faz. Eu estou abraçando esse princípio de que sem o mal não dá para colocar ordem no mundo. Queridos irmãos, nós somos uma igreja, a Igreja de Cristo. Eu repito, nós somos coluna, baluarte da verdade. Nós somos a voz profética neste mundo. Uma das funções da igreja, e é por isso que o mundo não vai de mal a pior, pelo menos não de uma maneira mais acelerada, uma das funções da igreja é ser a voz profética de Deus no mundo, é refrear o mal. Tira a igreja do mundo. Digamos que hoje tivesse o arrebatamento, fosse como dizem os dispensacionalistas, os crentes vão embora, fica só o povo aqui que não crê em Deus. Não tinha chance desse mundo melhorar. Esse mundo ia a passos largos caminhar para a sua própria destruição. As pessoas iam virar canibais, iam comer umas às outras. Porque o que freia o mundo, o que freia o pecado no mundo, é justamente o ministério da igreja. E olha, basta você ter um pouco de perspicácia. Quando a igreja se torna fraca, como é no nosso tempo, veja como se acelera a corrupção. Observe que há 20 anos atrás, nós não tínhamos nem sombra das coisas que estão acontecendo hoje. Há 20 anos você imaginaria que um homem teria o direito de usar um nome de mulher? Você conseguia imaginar isso há 20 anos? Não. 20 anos é pouquíssimo tempo. Aconteceu assim. E o nosso país ainda é um país que é conservador. Imagine nos países onde não são conservadores. Nos países onde a igreja, de fato, está ausente. Os países que se tornaram completamente secularizados. Observe uma novela de 20 anos atrás para uma novela de hoje. Você vai ver como acelerou a corrupção moral neste mundo. Porque a igreja se enfraqueceu. Porque nós entramos na vala comum. Porque nós estamos absorvendo os mesmos princípios que regem o mundo. Porque temos os mesmos interesses. Porque sequer ligamos se aquele que vai governar o nosso país é justo ou não. Nós não ligamos.
não nos movemos, sequer votamos corretamente. Nós nem oramos mais pelo nosso país. Veja o versículo 15, a segunda parte. Nós sabemos o que precisa ser um governante. Agora veja o versículo 15. Que se ore por ele, pelo rei, continuamente. A segunda parte do versículo. Que se ore por ele continuamente. E todo o dia se invoque a bênção sobre ele. O que a igreja tem que fazer a respeito dos seus governantes? Nós temos que orar por eles. Nós temos que orar por eles, para que eles amem a justiça, para que eles, de alguma forma, temam a Deus, para que eles tenham o mínimo que se necessita de caráter, para que sejam homens que, de fato, se preocupem com os oprimidos desse povo. Não sejam populistas ou dados às minorias, mas que olhe para os oprimidos, seja branco, preto, o que for. A Bíblia, em alguns salmos atrás, fala no Salmo 68 que Deus é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Como é que Deus faz essa defesa dos órfãos e das viúvas? Que no Estado de Israel era justamente os oprimidos, os fracos. Ele estabelecia um rei justo. Ele estabelecia um reino de caráter reto. É o que nós precisamos buscar. E, na verdade, precisamos buscar um homem que tenha uma ideologia que se adeque o máximo possível à palavra do Senhor. Eu queria terminar aqui indo para Isaías. Abra sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 9. Você vai perguntar, mas, pastor, sendo assim, em quem nós vamos votar? Eu não sei exatamente em quem nós vamos votar, eu sei em quem não vamos votar, ou pelo menos em quem eu não vou votar. Eu sei aquilo que é compatível com a fé cristã e o que não é compatível com a fé cristã. E você também sabe. Se você for uma pessoa, e você é uma pessoa assim. Hoje alguém dizia, e com alguma razão, não completamente, o brasileiro entende um pouco mais de política, entende um pouco mais de ideologias. Basta você analisar. Olha o que se prega e olha o que está na Bíblia. Se não há compatibilidade, não é o tipo de governo que nós queremos. Veja, não adianta eu vir aqui e falar do perigo que é a ideologia de gênero e votar numa pessoa cujo objetivo é estabelecer uma ideologia de gênero, só porque ela vai me dar um aumento de salário. Só porque eu sou funcionário público e ela diz que vai aumentar o salário do funcionário público. Não adianta, é uma incoerência. Depois eu falar aqui, vamos orar para que não aconteça a ideologia de gênero, isso é uma incoerência, uma hipocrisia. Não adianta eu chegar aqui e falar o quanto é absurdo que haja como é que se chama? Um gaysismo, né? Um domínio da homossexualidade, do homossexualismo, e botar alguém no poder que faz isso. Não adianta eu falar aqui que absurdo é um país que quer legalizar aborto e drogas e chegar e votar numa pessoa cuja agenda seja essa. Não adianta. Isso é uma loucura, uma esquizofrenia política. Nós não podemos fazer isso. Queridos, é simples. Não vote ninguém sem antes ler o seu plano de governo. Lá vai estar estabelecido o que ele vai defender, que projetos ele vai levar para o Congresso, que agenda ele vai estabelecer para o país. É simples. E ao invés de perguntar para mim ou para quem quer que seja, vá à Bíblia. Será que essa agenda aqui é possível diante do que a palavra de Deus me diz? Não.
esse homem e essa mulher não servem para mim. Você não precisa ser um sociólogo, um filósofo para entender isso. Você tem um padrão, compare ao padrão que é a Bíblia e veja se serve ou não. Logicamente, você não vai encontrar ninguém perfeito. Você não vai encontrar um crente reformado lá, um crente bíblico que, olha, é tudo igual. Não vai encontrar isso. Mas certamente há princípios que se aproximam, e o quanto mais se aproxima, melhor para nós. Se não houver ninguém, não se vota em ninguém. Simples assim, fechou? Nós não teremos nunca um governo perfeito. Jamais. Nós poderemos ter um bom governo, um governo justo, mas nunca será perfeito. Sempre haverá o que se apontar de erro, sempre haverá algum ajuste ainda a ser feito, porque, afinal de contas, não importa quem esteja governando, trata-se de uma pessoa caída, de um homem caído. Mas é importante você entender isso aqui. Veja Jesus. Jesus é o descendente de Davi. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo que no seu trono, o seu trono nunca ficaria sem um descendente dele. E o último foi Jesus. Sobre este rei, Jesus, é dito o seguinte, versículo 7. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós, como crentes, estamos aguardando este reino. Nós, como crentes, estamos desejando que, finalmente, o Rei justo e reto, ele estabeleça o seu reino e nós vivamos debaixo do seu governo. Nós estamos aguardando isso. Nós estamos aguardando um governo que traga um emprego melhor, um dinheiro melhor, uma economia melhor. Nós estamos aguardando um rei justo, o único perfeito. É isso que nós estamos aguardando. E graças a Deus, não fomos nós que escolhemos ele, porque se nós escolhêssemos esse rei, seria um rei ruim. Foi esse rei que nos escolheu para ser o seu povo. Essa é a grande bênção. Agora, irmãos, nós que sabemos o que nos aguarda, nós que temos o rei perfeito e aguardamos vê-lo reinando eternamente, para juntos com ele reinarmos, nós temos um critério melhor para escolher os nossos reis temporais. Nós temos um padrão melhor para escolher o nosso governo. E é debaixo desse padrão que nós temos que buscar o homem ou a mulher que governe esse país com justiça. Se no nosso radar ainda não aparece ninguém, ainda não começaram as inscrições para eleições presidenciais e parlamentares, ore ao Senhor, clame ao Senhor por isso, coloque os seus joelhos no chão. Você vive nesse país, você irá sofrer nesse país se ele for ruim, você irá gozar de bênção nesse país se o governo for bom. Ore pela paz, pela prosperidade desse país, que venha como fruto da justiça. Como fruto da justiça. Ore a Deus para que levante um homem justo, não apenas na presidência, mas em todas as instâncias de poder, seja no parlamento, nos estados, no município e principalmente na presidência da República. Eu confesso que eu fiquei assustado com o tipo de homem que se revelou ontem no seu discurso, o ex-presidente Lula. Eu não me manifestei sobre ele até que tudo terminasse, e não iria me manifestar, mas o discurso daquele homem é um discurso de um louco, de um homem que não tem a menor consideração pelo povo. O que ele fez ontem, nesses dias, foi justamente, ele queria um massacre. Ele se cercou de pessoas, esperando que a polícia fosse lá. Pessoas queriam guerrear por ele. E se isso acontecesse,
um massacre iria acontecer naquele dia. Pessoas iriam morrer. Ele não se importava com isso. Esse homem governou o nosso país. Esse homem é o grande líder que vai estar na história daqui para frente. Se ninguém contar uma história diferente, daqui a 10 anos ou 20 anos, nós teremos um Marte. Nós teremos um grande herói. Que vergonha para o nosso país. Não estou julgando Lula pelo que ele fez. Eu estou julgando pelo que ele falou ontem. É um homem sem caráter. Meus irmãos, nós não podemos desejar que pessoas como ele continuem a governar o nosso país. Que pessoas que levantam a mesma bandeira continuem governando o nosso país. Não estou falando de petistas. Estou falando desta quadrilha toda, dessa cultura política do nosso país. Até aqui, até onde sei, não escapa nenhum. Nosso Estado, então, perdido. Em algum lugar, nós da igreja falhamos. E precisamos consertar isso. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, com muito pesar, nós reconhecemos o pecado da nossa nação. Nós somos um país idólatra, um país que não teme o Senhor, somos um país que se envolve profundamente com a imoralidade, e nós colhemos o fruto, ó Deus, da injustiça que muitas vezes nós mesmos celebramos na nossa vida cotidiana, quando nos acostumamos à corrupção em vários níveis. Nada do que está nos acontecendo é extraordinário. É justamente o destino que segue uma nação que não tem escrúpulos, não teme ao Senhor. Mas o teu povo está aqui também, ó Deus. E a tua palavra nos diz para orarmos pelos nossos líderes. Ó Deus, nos mostre um homem que possa governar esse país com justiça. Ó Deus, tem misericórdia dessa nação. Há tantos do teu povo que sofre, ó Deus. Há tantos de nós, ó Deus, que somos roubados todos os dias. Não conseguimos prosperar de fato, apenas somos iludidos. Não conseguimos ter paz. Vivemos nos cercando de várias coisas. Tudo isso é fruto de um governo corrupto, de uma legislação corrupta, de homens e mulheres que buscam apenas os seus interesses, psicopatas políticos, ó Deus, que não têm a mínima consciência do que estão fazendo de mal para o povo, ou melhor, não ligam a respeito do que estão fazendo, ó Deus. E nós somos a tua igreja, a coluna e baluarte da verdade. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, naquilo que nos compete, dar um basta em tudo isso. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos orar mais, para que o Senhor ponha no trono do nosso país um homem justo, um homem que ame a retidão. Ó Deus, só Tu podes fazer isso. Então nos ajude, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.